tua casa, Senhor, para te adorar, para te servir, para ouvir tua palavra, Senhor. Perdoa, Pai, todos os pecados que temos cometido, de pensamento, de palavras, de obras. Nos perdoe, nos santifica, Senhor, nesta hora, para o teu serviço. Abençoa a tua igreja, teus filhos que aqui estão, e aqueles que não puderem estar conosco, abençoa também. Dá-nos uma reunião inspirada, dirigida pelo teu Espírito Santo. Fala ao nosso coração, abra as janelas do céu e derrame das tuas bênçãos sem medida na vida de cada pessoa nesta hora, Senhor. Obrigado por nos trazer aqui. É um privilégio estar na tua casa. Esse é o melhor lugar neste mundo, é a casa do Senhor. Sim, podemos fazer tudo, correr, negociar, e viajar, e ir para cá, e para ali, está tudo bem, são coisas necessárias. Mas quando dizemos vamos à casa do Senhor, bem, nossa alma se sente aliviada, ela encontra descanso, ela encontra paz, ela sabe que vai ser alimentada porque ela vai ouvir o seu Criador falar. Eu creio nisso, Senhor. Eu creio que estamos bem na tua presença, Senhor. Abençoa cada pessoa nesta noite. Abençoa esse pedido de oração pela nora do irmão Manuel Paixão, Suane. Está travando uma batalha com câncer, Senhor. E aqui estamos em oração para que o Senhor interceda por esta nobre senhora que está ali sofrendo, Senhor. Toma a frente, repreende este câncer, em nome do Senhor Jesus Cristo. Lança fora, Senhor, dê saúde a esta pessoa, Senhor. Sim, Pai, fala conosco agora, queremos te ouvir, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Amém. Boa noite a todos. O irmão João, né? Ô, irmão João, que bênção. Graças a Deus, eu dei de cara com ele ali. Eu não tinha me esquecido de você vinha hoje, né? Que bom. E aí, foi bom lá? Uma bênção, né? Que bom, irmão João. O João foi para um lado, eu fui para outro. Eu fui para Manaus, ele foi para João Pessoa, né? E os irmãos conhecem o irmão João. Ele é uma bênção. Eu falei de você lá em Manaus. Eu estava dizendo que dá a César o que é de César, né? Dá a Deus o que é de Deus. Eu estava dizendo que nós íamos na Transamazônica, aí chegava lá, a gente batizava 10, 15, aí botava no status, né? No zap, para todo mundo ver. Aí eu disse, mas olha, bota um pingo nisso aí. Essa honra não é nossa, não. Essa honra é do irmão João. Porque a gente chegava lá, o peixe já estava pescado, ninguém ia trabalhar, não. Assim é fácil, né, irmão João? O João estava por dentro dos valados, nas joelas, dentro da mata, em tribo de índio, garimpeiro, e todos esses lugares eu andei com ele. E quando a gente chegava lá, já tinha um bocado de peixe lá para, né, tratar. E aí parecia assim, que nós fazíamos uma grande obra na Transamazônica. Mas que nada, rapaz, é só foto mesmo. Quem fazia mesmo, pela graça de Deus, era o irmão João. Amém? E de que sofre até hoje por aqueles ramais lá, viajando lá. E a gente chegava lá, tá aqui, olha, não tem mais 15 aqui, mais 20 para batizar. A gente ficava empolgado, né? Mas assim é fácil, né, Lucas? Né? Assim é fácil. Aí eu me lembrei de você lá e eu disse, olha, mas aquilo ali, aquela honra não é nossa, não. A gente ia lá só dar um apoio moral, né, para o irmão João. Mas aquilo ali é o suor dele na presença de Deus trabalhando. Então, irmão João, eu estou de folga hoje. Hoje você é o pregador. Então vem aqui, que a igreja quer te ouvir. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Que bênção.
Deus te abençoe, meu irmão. Que bom te ver, viu? Aqui é todo seu, viu? Todo de folga hoje. Boa noite, igreja. Ele está de folga e eu estou em apuro. Amém? Para mim é um prazer estar convosco nesta noite. Estou retornando de João Pessoa, né? Só que de João Pessoa eu fui ao Rio Grande do Norte visitar umas 2 tias que eu tenho lá e retornei ontem para Recife e de Recife hoje eu vim para cá e amanhã estarei indo para Altamira. Então, para mim é uma honra e um grande prazer estar aqui e um desejo imenso de ouvir o pastor Dário, né, ao vivo. Faz tempo que eu não ouço, né? E esperamos que ele não demore muito a nos visitar em Altamira. Amém? Eu quero saber de vocês quantos irão orar por mim nesse momento. Amém. Glória a Deus. Eu preciso das vossas orações em um momento como este. Estive ali e, como todos os encontros, é maravilhoso. Temos a oportunidade de conhecer novos irmãos, novos ministros, né? E eu estive junto naquele quarto lá onde ficamos hospedados. E então ali tinha os 3 pastores de São Paulo, melhor dizendo 2, né? E eles me prometeram de que em setembro eles irão lá em Altamira, setembro do ano que vem. O pastor Glauber, o senhor já conhecia ele, pastor Glauber, é um jovem, né? Inclusive pregou no encerramento do encontro nacional lá em São José dos Campos. E o pastor Valdir, eu falei, olha, agora por onde eu passar eu vou falar que vocês vão lá. Se vocês não forem, aí eu vou... a culpa será de vocês, mas eles me garantiram que estarão lá. Então eu quero nesse momento ler uma escritura, Isaías capítulo 50, para nós termos uma rápida meditação. Isaías capítulo 50, versículo 4. 5 e 6. Vamos ler? O Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça como aqueles que aprendem. O Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, não me retirei para trás. As minhas costas ofereci aos que me feriam, e a minha face aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi a minha face dos que me afrontavam e me cuspiam. Vamos orar. Maravilhoso Deus, somos gratos a Ti, Senhor, por esta noite tão maravilhosa e tão especial para mim, poder estar aqui com o pastor Dário e com esta igreja, Senhor, que tanto amamos e que sempre estamos com ela em nosso coração, fazemos parte da mesma família, que é a noiva de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual está sendo preparada para aquele grande momento, e pedimos ao Senhor, meu Deus, te peço nesse momento, a tua bênção, a tua direção para este culto, e que o Senhor possa me ajudar, me concedendo a inspiração para falar,
e que as palavras que irei falar possam chegar não apenas aos ouvidos, mas possa descer aos corações para produzir fé e resultados positivos na vida de cada um, Senhor. Nos concede a tua bênção e a tua direção, no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Podem se assentar. O Senhor Deus me deu uma língua erudita. Que coisa gloriosa, né? É nós podermos olhar para essa Escritura e nos lembrarmos daqueles que Deus tem capacitado para nos transmitir a sua palavra. Erudito é algo ou alguém que possui uma cultura vasta. Não é um ser pequeno, com limitações, com incapacidades, não é? Mas é alguém que possui uma cultura vasta. Erudito é relacionado a qualquer coisa que seja bem elaborada. Amém? Então chegamos aqui e olhamos para esta igreja e podemos ter esse sentimento, porque vemos tudo na mais perfeita ordem. Amém? Uma igreja que está realmente bem elaborada, tanto o templo como o conforto para vocês. Então nós podemos ver no natural ou na parte mais simples, que é essa parte que estou me referindo, de que realmente há uma maestria, há um zelo, há um cuidado. Amém? E alguém que possui uma cultura vasta, não é uma pessoa de conhecimento pequeno. Agora nós sabemos pelas Escrituras que são poucos esses homens, porque essa cultura, ou ser um erudito, melhor dizendo, não é para qualquer um, no sentido da palavra. Alguém pode adquirir conhecimento e todos esses méritos na música, sendo um erudito na música, um erudito na palavra, no conhecimento intelectual, e poder com isto deixar as pessoas boquiabertas. Mas quando Deus vem e toma um homem sem capacidade intelectual, ou então tira dele toda a capacidade, como fez com Moisés, que apesar de ter sido instruído pelos melhores mestres que havia no Egito, Moisés pensou que com aquilo ele estaria pronto e capacitado para libertar o povo de Deus do cativeiro egípcio. E nós vemos então que Deus disse para ele, em outras palavras, não é assim que eu irei libertá-los. Porque Deus, ele despreza aquilo que o homem possa apresentar como capacidade, para que então ele possa capacitá-lo. Amém? Então Moisés cometeu um crime, matando aquele egípcio e escondendo-o na areia, e ele pensava que com isto o povo de Israel iria entender que Deus iria trazer livramento através dele, porque ele tinha esse sentimento. Ele tinha esse sentimento e ele sabia que um dia isso iria acontecer. Mas ele então estava procurando fazê-lo da sua maneira. E Deus então deixou que ele cometesse aquele crime, matasse aquele egípcio, para que então através disso ele fugisse
e fosse morar em um lugar distante, aonde ele perdeu toda a sua capacidade intelectual que ele tinha. Foram 40 anos de sofrimento para Moisés. Porque eu imagino que ele, ao pensar na aflição e no sofrimento que o povo de Israel estava passando, o coração dele se afligia. E ele não conseguia orar em paz. Ele não conseguia ficar tranquilo momento nenhum de sua vida, porque aquele povo estava no coração dele. E então ele se preocupava, ele se angustiava. Eu preciso fazer algo, mas não posso. Não posso voltar ao Egito, porque se Faraó souber que eu cheguei lá, ele me matará. E foi isso que impediu Moisés de voltar. É tanto que Deus disse para ele: aqueles que buscavam a tua vida já estão mortos. Porque ele estava com medo, ele estava amedrontado. Mas eu creio que ele orava e dizia: Senhor, tem misericórdia do teu povo, e se ainda sou eu o que irá trazer livramento para eles, Senhor, que o Senhor me visite aqui. Eu estou nessas montanhas, olhando para esse rebanho, para essas ovelhas, vendo elas pastar, tenho procurado levá-las para os melhores pastos, para comerem o melhor capim, ou a melhor erva, ou mato que houver por aqui. Mas o teu povo está passando fome lá, Senhor. Teu povo está sofrendo lá no Egito. Eles estão ali escravizados. Eu cometi aquela loucura, Senhor, por causa do amor que eu tenho para com eles. Me perdoa. Quantas vezes nos angustiamos assim? Quando olhamos e vemos a condição que estão as pessoas aí fora no mundo. E nós não sabemos aonde estão os eleitos, quem são eles. E então temos que nos esforçar para pregar, para anunciar a palavra. E cada um que nos procura, nós o recebemos como um dos tais. Despejamos logo um grande amor por aquela pessoa, porque é assim, é sentimento de Deus. Amém? É um sentimento que desce ao nosso coração e nós já recebemos aquela pessoa e procuramos dar a ela o melhor, porque sabemos, eu posso estar ou eu estou cuidando de um filho de Deus. Mas então nos angustiamos, clamamos e dizemos: Senhor, essa vasta região, um povo carente de homens que tenham essa habilidade na palavra, para levar a palavra para eles, como Manaus, né? Pastor Dário ter que se mover daqui até lá para socorrê-los ali, e eu sei que quando ele retorna de lá, volta com o coração partido, porque sabe que eles vão ficar lá por um tempo, sem a presença de um ministro. E tantas cidades por onde passamos e vemos a condição que as pessoas estão, completamente mergulhadas no pecado, na falta de conhecimento de Deus, por não haver pessoas que possam lhes falar, que possam lhes ensinar, que possam lhes levar conforto para as suas almas, e de uma certa maneira estão aprisionadas. Então Moisés, naquela aflição, ele dizia: Senhor, ali está o teu povo, aquele povo que o Senhor escolheu. Lembra, Senhor, das promessas que fizestes ao pai Abraão, que renovaste elas a Isaque e a Jacó. E o Senhor disse que eles estariam ali por 400 anos, e esse tempo já está se completando. Visita o teu povo, Senhor. E nós temos uma promessa pela qual nós estamos orando cada dia: Senhor, quando o Senhor virá nos buscar? Sabemos que o que está impedindo a volta do Senhor são os últimos eleitos que ainda estão por aí, e que nos convém então irmos em busca deles, porque o profeta irmão Brana diz que quando entrar o último eleito, se dará o rapto.
Será que nós não deveríamos estar nos movendo ainda mais nesse sentido? Indo em busca deste eleito? Nos empenhando ainda mais? Então nós vemos que Deus visitou Moisés para falar com ele. Naquela condição em que ele estava, eu não sei como ele não entrou em depressão, né? Porque quando cometemos um pecado, quando cometemos um erro, quando falhamos para com Deus, aí então, cada vez que vamos orar, aquilo está diante de nós, não é? E nós então procuramos esquecer o passado, e devemos esquecer o passado, sim. Não devemos estar relembrando de um passado fracassado que tivemos, mas devemos estar olhando para aquilo que Deus já nos tem dado e a oportunidade gloriosa que temos de melhorar cada dia, de crescermos cada dia mais na estatura de um varão perfeito. Então o passado é apenas um momento para nós olharmos para ele e nos envergonharmos em muitos sentidos, ou nos alegrarmos naqueles momentos de livramento que Deus nos deu, que se ele não tivesse tido misericórdia de nós, nós não estaríamos aqui nessa noite. Eu não teria nem mesmo ali uma filha e essas netas, se Deus não tivesse poupado a minha vida quando eu ainda era um jovem, não havia nem mesmo me casado ainda. Então nós vemos que Deus veio e falou com Moisés, e disse para ele, para que então fosse e libertasse o povo de Israel. E nós vemos Moisés dizendo: não, Senhor, eu não posso ir. Eu sou um homem pesado de lábios. Eu não tenho nenhuma habilidade mais para conversar. Envia por quem o Senhor há de enviar. E Deus disse para ele: Moisés, quem foi que fez os lábios de um homem? Quem colocou no homem as cordas vocais para falar? Eu porei as minhas palavras em tua boca, e tu as falarás para Arão então. Tu serás Deus e Arão será o teu profeta. E nós podemos ver então que Deus colocou muitas palavras na boca de Moisés, não é isso? Porque nós vemos os livros de Êxodo, vemos o livro de Levítico, de Número e de Deuteronômio, e o tanto que ele ensinou aquele povo, transmitindo para eles a palavra de Deus. Com que propósito? Para que aquele povo aprendesse a amar o Senhor acima de qualquer coisa. Para que aquele povo aprendesse a obedecer a sua palavra. Porque como poderia alguém dizer eu amo a Deus e desobedecer a sua palavra? Como pode um filho dizer eu amo meu pai, eu amo a minha mãe e desobedecê-lo? Não atender quando ele te pede algo ou quando ele te manda fazer alguma coisa. Agora, se nós obedecemos porque amamos os nossos pais e Deus, quantas vezes mais devemos amá-lo? Por isso a Bíblia diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Amém? O teu coração deve estar ocupado apenas com amor para com Deus. Ou seja, você tem que amar a Deus acima de todas as coisas e ter um espaço para amar o teu próximo como a ti mesmo. Mas então, voltando para a escritura que eu li, ele não deu apenas palavras eruditas para falar, não é isso? Mas ele também deu algo mais aqui. Isaías fala, ele deu uma língua erudita para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ao tempo certo, no momento certo. Levarmos então a palavra para aquele que está cansado e confortá-lo e reanimá-lo. Então isto é sabedoria de Deus. Amém? Mas ele nos deu também ouvidos para ouvir. Porque se não ouvirmos, como iremos falar? Poderia ter sido colocado primeiro ouvir e depois falar. Não é isso? Mas é melhor ouvir do que falar. Mas então ele deu ouvidos
para ouvir. E Ele tem colocado em você esse mesmo sentimento. Ouvir a palavra, crer na palavra, obedecer a palavra. Isso é algo de Deus. Amém? É uma obra do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Ninguém nos convenceu com palavras ou com promessas para que crêssemos nessa mensagem. Não, é o conteúdo da mensagem. Porque Deus tomou um homem iletrado e Deus colocou nos lábios dele a palavra para que nós pudéssemos então ouvi-la e hoje nos alegrarmos através dessa mensagem que Deus nos tem enviado. Amém? Então é glorioso quando nós podemos ver a maneira como Deus trabalha com seus filhos. E nós temos que estar sempre prontos a ouvir. Ouvir e obedecer. Amém? Porque a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Nós não queremos ouvir nada que esteja em desacordo com a palavra de Deus. Aí você tem que estar seguro. Porque surgem doutrinas erradas. O que é uma doutrina errada? Uma doutrina mal elaborada. Não é isso? Alguém que não tem a habilidade dada por Deus para ensinar essa mensagem. E aí então é uma língua que não é erudita e que irá trazer confusão à mente das pessoas para que se desviem, para que se afastem do caminho do Senhor, da posição na qual Deus nos colocou. E aí então quando surgem essas doutrinas e essas ideias erradas, nós precisamos estar seguros na palavra de Deus. Porque quando nós vamos analisar a condição e o enredo em que estão, nós podemos ver que a cada dia que passa, eles se afastam, eles se distanciam mais. Se distanciam mais da palavra de Deus. Mas nós, que temos procurado nos manter na palavra, nós estamos melhor a cada dia. Amém? Porque nós só seremos melhor se tivermos o governo de Deus em nossas vidas. Se não tivermos o comando de Deus em nossas vidas, como estaríamos nós hoje? Como seríamos nós hoje sem Deus em nossas vidas? Não é simplesmente falar Deus na sua vida, Deus na vida de alguém. É realmente Deus estar operando na vida de cada um. É deixarmos Ele trabalhar, Ele falar, e nós ouvirmos e obedecermos a sua palavra. Amém? Então, nós precisamos ter o governo de Deus em nossas vidas. E Ele nos governa de que maneira? Através de sua palavra. Amém? É através de sua palavra. Ele nos enviou um Salvador. Por que Ele enviou Jesus? Ele enviou um Salvador porque haveria um povo que iria crer no Salvador. Senão Ele não teria enviado. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então Ele enviou o seu Filho ao mundo porque haveria um povo que creria em sua palavra. Então Deus, Ele nunca ficará frustrado porque alguém rejeita a sua palavra, porque haverá sempre um povo que crerá. Em todas as eras houve, e nessa era não é diferente. Amém? O povo de Deus, eles estão crendo e estão confiando cada dia mais na palavra de Deus. Mas é necessário estarmos seguros. Amém? E quem é que nos segura? É o Espírito Santo. Amém? É o Espírito Santo que nos mantém. É Ele que nos segura nesta era difícil em que estamos vivendo hoje. Dias terríveis nos quais estamos vivendo. Mas se temos o Espírito Santo, nós então vencemos, nós superamos todos os obstáculos que possa surgir nesta vida.
Agora eu quero dizer algo também. Se você está bem posicionado na palavra de Deus, se você está bem posicionado na tua fé, na mensagem que Deus nos tem enviado nesta última era, o seu inimigo, ele fica irritado contra você. Ele não consegue entender como você, minha irmã, consegue manter um equilíbrio na tua vida, na tua maneira de vestir e de agir. Ele te vê você vindo para a igreja vestida como está aqui, ele te vê na rua, no trabalho, em todos os lugares, você é a mesma, e ele fica irritado. Assim como também os irmãos, a sua conduta, a sua maneira de viver e agir, é sempre a mesma, é equilibrada, e o inimigo fica irritado, porque ele vê que você está bem posicionado em Deus e em sua palavra. Agora, quando nós vamos para os discípulos, Pedro e João, os quais também eram homens iletrados, Moisés tinha a sabedoria e o conhecimento que adquiriu no Egito, só que não servia para Deus aquele conhecimento intelectual que ele tinha, assim como nada que nós possamos oferecer de bom que tínhamos lá no mundo, não serve para Deus nada disso. Deus, ele quer que nós deixemos tudo e tomemos a sua palavra. Amém? Tem que ser de acordo com a maneira de Deus. Então nós vemos que Pedro e João e os demais apóstolos, após receberem o poder, o Espírito Santo no dia de Pentecoste, e então eles terem falado para aquelas pessoas de uma maneira gloriosa, elas ficaram admiradas, como podem esses homens, sendo hebreus, falarem no nosso idioma, e haviam ali pessoas de mais de 14 línguas diferentes, e cada um deles ouvia na sua própria língua. Então era algo erudito, era algo grandioso. Eu creio que o maior acontecimento que já aconteceu na terra, após a ressurreição de Jesus Cristo, foi exatamente aquele dia de Pentecoste. Quando então eles foram cheios do poder de Deus e puderam mostrar para aquelas pessoas qual era a vontade de Deus para eles naquele dia. Pedro então falou, e eles ouviram e ficaram admirados. Como podem? Eles são hebreus e estão nos falando nas nossas próprias línguas. Quando eles foram levados perante o sinédrio lá por causa daquele paralítico que foi curado no templo, e eles enciumados com ele, porque o povo estava ouvindo eles ali, e eles então os levaram para interrogá-los, e vendo eles a ousadia de Pedro e João, e informado de que eram homens indoutos, eles não tiveram dúvida de que eles haviam estado com Jesus. Então havia algo neles que comprovava que não era uma habilidade humana, mas era Deus capacitando eles para que então eles pudessem falar, transmitir a sua palavra, para que o povo pudesse se salvar através deste evangelho. Amém? E esse mesmo evangelho que eles pregaram está diante de nós hoje. O mesmo evangelho. Podemos falar da mesma maneira que eles falaram, pregamos para as pessoas da mesma maneira que eles pregaram, batizamos como eles batizaram, ministramos a ceia como eles ministraram, com pão asmo, com vinho puro, com lava-pés, como disse o irmão Branham naquela visão além da cortina do templo. Se os de Paulo entram, os meus também entram, porque eu preguei o mesmo evangelho que eles pregaram. Mas então é necessário que Deus esteja operando em nossas vidas, para que possamos continuar anunciando essa mensagem como ela foi pregada. Amém? Sem nós acrescentarmos ou tirarmos algo dela. Eu quero mostrar algo aqui que o irmão Brana fala ainda sobre Moisés.
Moisés, quando ele estava com 40 anos de idade, um homem jovem, e até onde concernia a visão, Moisés tinha o mundo em sua mão. Ele tinha tudo. Tudo estava diante dele. Ele seria o próximo faraó do Egito, e ele tinha todas as terras do mundo em suas mãos, para ser rei sobre toda a terra, conhecida daquele dia. Mesmo assim, ele olhava pela janela que Faraó olhava, e ele via aqueles hebreus. Para Faraó, que olhava para eles não eram nada a não ser um monte de amassadores de barro. Era essa a visão que Faraó tinha. E com certeza os olhos dele se enchiam de aquelas visões de grandeza, porque ele tinha muitos escravos a seu serviço. E ele podia fazer todas as grandes obras que ele pretendesse fazê-las, porque ele tinha homens ali para preparar o material e até mesmo realizar aquelas obras, trabalhando para eles apenas em troca da comida. Faraó via eles apenas como amassadores de barro. Mas como Moisés via? Vamos ver aqui. Lá embaixo na lama, fazendo tijolos. Para as celebridades que passavam, eles eram o mesmo. Para as pessoas bem vestidas, aquele era um punhado de escravos. Nada mais do que revolvedores de lama. Mas quando Moisés olhou através da mesma janela, ele os viu de modo diferente. Amém? Porque ele olhou para o invisível e sabia que Deus havia prometido que ele os libertaria daquele lugar e os levaria até a terra que havia jurado, prometido a Abraão e aos demais patriarcas. Então era isso o que ele via. Então ele olhava e ele via que o fim daquele cativeiro iria chegar num daqueles dias. E como então ele se sentiu impulsionado a ajudá-los, a fazer alguma coisa para ajudá-los. Mas nós sabemos que nem todos podem, fazer isto. Não era a hora, não era o momento. Tinha que esperar pela hora e pelo momento de Deus. Então ele via assim. E nós olhamos hoje para as dificuldades que estão diante de nós, para os problemas que surgem nesta vida, e nós simplesmente olhamos para o além e podemos ver então que tudo isso vai passar num desses dias, e nós estaremos ali na glória, aonde nunca mais nos lembraremos de nada do que sofremos aqui. Teremos apenas gozo e alegria lá na glória com o Senhor. Amém? Hoje nos reunimos aqui para adorá-lo, para louvá-lo, para ouvir alguém nos falar de sua palavra, mas naqueles dias lá na eternidade, nós iremos ouvir dele mesmo. Amém? Ele estará ali e nos falará, e nós então nos alegraremos, porque nós estamos olhando para as promessas de Deus. Amém? Então que ele possa nos ajudar cada dia, para que não venhamos descuidar, porque vivemos dias difíceis, Dias difíceis mesmo. Jesus Cristo, Filho de Deus, estabeleceu na igreja para vocês pessoas, coisas tais como esta. Primeiro ele estabeleceu apóstolos, então depois daquilo ele enviou profetas, então mestres, pastores e evangelistas, para confirmar esta palavra, para provar que ele é um grande ensinador. É ele que envia, é ele que ensina, é ele quem capacita. Amém? Glória a Deus.
para provar que ele é um grande ensinador. Eu não quero dizer que ele tem que ter um PhD. Talvez ele saiba menos a respeito da Bíblia do que uma criança que ainda está em sua adolescência. Jesus sabia mais a respeito das Escrituras aos 12 anos de idade do que todos os fariseus e velhos sábios e homens cultos sabiam. Então veja você, não é necessário uma mente intelectual, é necessário um coração rendido à vontade de Deus. Se Jesus Cristo, Filho de Deus, prometeu nesta Bíblia que ele salvaria até nos confins, e ele prometeu: as coisas que faço, vós também as fareis, estarei convosco até o fim do mundo. E se aquele mesmo Jesus pudesse vir nesta noite e nos colocasse sob o seu controle, e pudéssemos nos firmar e não pensar como isto será feito, se ele puder vir e tomar cada um nessa noite sob seu controle, não é isso? E você não tem que pensar como isto será feito, porque com certeza aquilo que ele promete em sua palavra, ele o fará. Amém? Então ele nos deu lá homens com lábios eruditos, homens capacitados para nos transmitir a sua palavra. E nós precisamos então estarmos atentos ao que Deus tem para nos falar através destes homens. Em cada era ele enviou um mensageiro. Nessa última era ele nos enviou não apenas um mensageiro, mas um profeta, que trouxe a palavra de Deus a uma luz plena e que nos iluminou para que pudéssemos então compreender o que as Escrituras dizem para nós hoje. Amém? E então nós queremos nos firmar cada dia mais no que diz a palavra de Deus, para que então possamos continuar avançando. Amém? Continuar crescendo na graça e no conhecimento. Porque se nós nos detivermos pensando que temos capacidade própria, que podemos fazer as coisas, tomar decisões, sem que antes tenhamos de Deus uma direção para tomá-la, nós poderemos nos precipitar. Por isso temos que ser sábio, não sabedoria humana, mas aquela que Deus nos dá. Amém? Ele te deu lábios para louvá-lo. Você poderia louvá-lo nesta noite e dizer: Senhor, Tu és maravilhoso, eu te amo de todo o meu coração. Amém? Você poderia dizer para Ele nesta noite que você o ama. Amém? Eu não estou ouvindo. Eu não sei se o barulho do avião, quando ele estava baixando, né, a gente fica meio surdo. E o meu ouvido parece que ficou meio tampado, né? Mas eu não estou ouvindo vocês louvá-lo. Amém? Porque se Ele é maravilhoso, então Ele merece todo o louvor de nossas vidas. Porque o que está acontecendo conosco hoje não é fruto do acaso e nem da capacidade intelectual do homem, mas é uma obra de Deus através de um homem. Amém? Nos trazendo a sua palavra para a nossa salvação, para a edificação da nossa fé. Porque nós sabemos que se nós não tivermos uma fé edificada na palavra de Deus, nós iremos vacilar mais cedo ou mais tarde. Amém? E eu creio que vocês têm sido bem exortados aqui, porque Deus lhes deu um homem com essa qualidade. Amém? Eu me sinto pequeno aqui diante dele, né? Eu ainda sou um bebê. Amém? Glória a Deus, eu ainda sou um bebê, iniciando os primeiros passos no ministério, mas com um desejo muito grande em meu coração, de ver cada filho, cada filha de Deus, amando ao Senhor de todo o seu coração, e dedicando as suas vidas inteiramente a Ele, para servi-lo e amá-lo de todo o coração. Amém? Então Ele nos deu homens com esta capacidade, nos deu ouvido para ouvir, mas ouvir de bom grado, porque tem muitas pessoas que ouvem, mas as palavras chegam apenas no ouvido, e é necessário que elas desçam ao coração,
porque é lá no coração que vai acontecer a mudança. Amém? É no coração que vai acontecer a mudança. É no coração que vai acontecer aquele sentimento mais glorioso que todos nós temos, que é o amor. Amém? Se não descer ao coração, como iremos amar? É como você que tem a sua esposa e nunca diz para ela que a ama. Ela vai ficar o tempo todo na dúvida: será que ele me ama? Será que ela me ama? Nunca me falou? Nunca fez uma declaração de amor? Você já fez para sua esposa uma declaração de amor para ela em público, hein? Publicamente você dizer: eu te amo, querida. Ou você dizer para o seu esposo: eu te amo. Mas isso de coração, né? Agora, e para Deus? Quão glorioso é nós podermos saber que antes que nós o amássemos, Ele nos amou primeiro. Porque havia um tempo em que nós não o conhecíamos. Não sabíamos nem mesmo se Ele existia. Mas Ele então se revelou para nós. Nos deixou conhecer a sua palavra, nos dando a revelação da mesma. Porque aqueles para quem Ele não revela, nunca irá conhecer a sua palavra. Nunca irá conhecer os seus segredos, a sua vontade. Então Ele nos revelou a sua palavra. E nós então temos um espaço muito grande para avançarmos, ou seja, conhecermos e prosseguirmos em conhecer a Deus. E você vai conhecer a Deus melhor na medida que você vive cada dia mais perto dele. É você vivendo em uma harmonia constante com Deus, através de sua palavra. Amém? Então que nós possamos aproveitar o que Ele nos tem dado nesta última era. Uma mensagem gloriosa que nos tirou da confusão, nos tirou do engano, nos tirou dos credos e dogmas denominacional, nos mantém hoje afastado dos ismos e das doutrinas contrárias à palavra, e nos mantém equilibrado nesta fé, olhando sempre para frente, sabendo que não estamos correndo uma carreira em vão, porque aquele que começou em nós esta boa obra, Ele a aperfeiçoará até os dias de Jesus Cristo. Então é necessário termos a nossa visão para frente, amém? Não nos considerarmos pessoas indignas ou incapacitadas, mas pessoas que são dignas, porque a fé, ela nos faz olhar para frente, amém? Nós podemos olhar para Ele como curador e crermos, porque Ele tem poder para curar, amém? Ele já provou isso através das eras, e Ele continua provando hoje. Ele continua curando hoje. Ele continua salvando hoje. Se Ele salva, Ele cura também. Se Ele salva, Ele liberta também. Então Ele é salvador, Ele é curador, Ele é libertador. E então nós temos que ter fé para usufruirmos de tudo aquilo que Ele é por nós. Amém? Então é caminharmos com fé e confiança nas promessas de Deus. Ele te deu ouvidos para ouvir, então ouça de bom grado a palavra de Deus, amém? Porque é a palavra de Deus que nos alimenta. Ela tem que descer aos nossos corações, e ela tem que provocar um resultado positivo, porque senão você vai voltar com fome, né? E vai chegar em casa e vai dizer: o que eu fui fazer na igreja hoje? Não recebi nada, né? Então o alimento não foi nutritivo, foi sopa, foi caldo, alguma coisa fraca, não é? Muitas vezes pregamos para os visitantes, e aí foi uma mensagem evangelística. Eu já sei tantas vezes que o batismo é em nome de Jesus Cristo, mas tinha um visitante e o pastor pregou para ele: o que eu fui fazer na igreja? Mas aquele visitante, ao te ver aqui, ele vai dizer: ó, como aquela igreja é uma igreja amorosa, como eles amam ao Senhor. Eles estão todos os dias no culto, eles estão sempre ali, louvando e glorificando a Deus.
E então isso vai influenciar aquele visitante. Agora, se ele chegar aqui e tiver apenas alguns poucos irmãos, ele não vai sair com uma boa impressão, né? Ele vai dizer: cadê os membros da igreja? Então todos nós somos responsáveis, não apenas o pastor, mas toda a igreja tem essa responsabilidade, apesar das dificuldades que enfrentamos, né? Mas então tudo isso é expressão do amor que temos para com Deus. O vir à igreja é porque o amamos, amém? É porque queremos mais e mais do Senhor. Então que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus Cristo. Eu agradeço pela oportunidade, pastor Dário. Glória a Deus. Que essas palavras não bem definidas possam ser ampliadas em vossos corações pelo Espírito Santo. Amém? Deus abençoe a todos, no nome de Jesus Cristo. Que bênção para nós, eruditos. Muito bom. Pensaram nisso? Pedro era um pescador, analfabeto, não sabia o que era escola. Mas Deus fez um erudito. E muito mais ainda, um poliglota. Porque quando ele pregou, os estrangeiros que estavam ali ouvindo, cada um ouvia na sua língua. Aí veio o irmão João dizer: eu sou um bebê perto do pastor Dário. Olha, irmão João, pare com isso, viu? E a mesma gasolina que faz o jumbo voar, faz o teco-teco voar também. Glória a Deus. E olha, irmão, vocês precisam ver a coragem desse homem, o amor que ele tem. Quando ele falou em amor aqui, ele tem autoridade para dizer isso. Ele tem autoridade para falar sobre a palavra amor. Porque tanto ele como eu e o pastor Francisquinho sofremos enfermidade. E muitas vezes dava um pique nele, a pressão dele ia o coração, arritmia, né? Ainda dá arritmia? Parou? Ponto, acabou com a arritmia. Agora o ritmo é da palavra. E ele, olha, morre, não morre, andando pelos vicinais, pelas matas, nos garimpos, na aldeia de índio. Então, esse é amor pela alma. Amor pela alma. Como eu disse assim, seria triste qualquer pastor desse que foi lá dar uma atenção para ele, porque no tempo ele não era pastor, mas ele ficou atendendo os irmãos que estavam sem pastor, alimentando. Ele virou um erudito. Amém? Deus fez dele um erudito, e ele alimentava o povo, segurava para ninguém se dispersar, até que Deus providenciasse um pastor. Enquanto isso, nós íamos lá. Chegava lá, já tinha uns 15 para batizar, uns 20. E até o jornal foi lá, entrevistou, né? A gente lá na praia, lá batizando. Aí a gente fica, não, que eu batizei. Ah, para com isso. Para com isso. É que Deus levantou, acendeu uma luz naquela região. Se tem uma luz aqui em Marituba, lá em Altamira tem uma também. E ele é essa atração que Deus levantou lá, e Deus tem abençoado e fez uma obra maravilhosa na sua vida, viu, irmão João? Eu vi Deus trazer seus filhos de volta. Que coisa, hein? Tem uma recompensa melhor do que essa? Senhor, enquanto eu fiz a tua obra e me ocupei dela, tu trouxesse meus filhos de volta. E foi trazendo um por um.
E estão todos aí. Uma obra de restauração. Sabe, isso é para se cumprir o que Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e as demais coisas e a sua justiça vos será acrescentado. Apenas mostre para ele que você o ama mais do que tudo, e ele cuidará daquilo que você não pode. Ele pode, ele providenciará na sua vida. Então, que bênção foi te ver, viu, irmão João? Que bênção te ver. Eu amo ir lá, eu não vou mais vezes, porque olha, aconteceu tanta coisa, viu? Quando já ia, aí foi acidente de carro, aí foi cirurgia, era várias coisas acontecendo, né? O diabo assim parece que quer acabar com a gente. Bem, parece não, ele quer. Jesus é que não deixa. Jesus, bem que ele quer acabar com a gente, isso é velho. Mas Jesus disse: ei, fica lá quando eu não terminei com ele não. Pode esperar lá fora. Ainda estou em conferência com meu servo. Então que bom, irmão João. Fico feliz de ver aqui você voltando para o seu campo, né, atendendo aquele povo em lugares distantes, né? Nós estivemos lá numa área de garimpo, né? Tivemos culto lá na área dos garimpeiros, em lugares distantes. Ele fez eu subir numa pedra, aí eu tirei uma foto em cima de uma rocha lá em cima. Mas foi muito bom quando eu subi naquela rocha, tirei uma foto, mandei para vocês viram. Mas a outra parte eu disse: não, irmão João, essa parte aqui o senhor não tira foto e nem manda para eles. E nem perguntem para ele, viu? Essa outra parte não, só aquela aqui, né? Oi? Ah, foi muito bom, muito bom. Eu tenho desejo de ir lá, sim. Eu gosto de estar com o irmão João. Ele me põe para trabalhar. Diz que eu vou lá só para dar uma palavra. Diz: não, você vai dar várias palavras. Aí ele me leva lá pelo roçado, pelas colônias, né, lugares distantes. E tem uma esposa que é uma bênção, né? Humilde, uma verdadeira cristã do lado dele. Sofre com ele. Para onde ele vai, ela está lá no pé dele, né? Ajudando na obra, e ela é muito dedicada. Leve a minha saudação para ela, viu? E que a irmã Socorro também está mandando. E que Deus te abençoe. E saudação à igreja lá. Foi muito bom. Erudito. Ouvir, né? Quando você disse aqui, lá é ele que vai falar conosco, eu fiquei pensando ali: ainda bem que nós vamos ter um corpo glorificado para ouvir ele, senão a gente ia morrer tudinho. Mombrana disse que estava no milharal orando, e ele aparece em cima do milharal com os braços cruzados. Mombrana de lado olhando para ele. Ele vai, se vira e olha para o irmão Brana. Irmão Brana olhou para ele, irmão Brana disse: se ele falasse alguma coisa ali, ele disse, o mundo acabava ali. Que poder tremendo, que ser divino maravilhoso, onde a Bíblia diz que nunca ninguém veio a Deus. Jesus é o corpo glorificado que ele criou para poder chegar até você, ou então ele nunca chegaria. Amém? Então vamos cantar para ir para casa. Graças a Deus por isso, pela tremenda mensagem que nós ouvimos. Aleluia, glória a Deus. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos, lado a lado, andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário. Sua vida trouxe a nós. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e junto
juntos lado a lado, andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa, meu irmão. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário. Sua vida trouxe a nós. De pé agora. Aleluia, glória a Deus. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa, meu irmão. Eu sou com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que foi ministrada aqui nesta hora. Isto é pura verdade, Senhor. Nós não entendíamos de nada, não sabíamos de nada. Na verdade, éramos rudes, analfabetos, ignorantes. Mas Deus, Tu nos fizeste eruditos. Hoje as palavras que saem da nossa boca são palavras de sabedoria, porque é a Tua palavra, Senhor. E Tu nos fizeste, Senhor, eleitos do céu, cidadão do céu, Senhor. Tudo isso foi Tua graça e a Tua misericórdia. Que o Senhor abençoe o nosso retorno para casa, abençoe a viagem do Teu servo, pastor João, está voltando para o seu campo e Altamira, e aqueles que lhe acompanham, abençoa também, Senhor. Obrigado por tudo, pela palavra que nos deste nessa noite. Recebe o nosso culto, a nossa gratidão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Deus vos abençoe e cumprimente seu irmão. Aleluia.